Povo de Deus, graça e paz. Deixar uma palavra no coração de vocês, nesses dias conturbados, com tantas coisas acontecendo, e eu me vejo então na obrigação de deixar uma palavra de fé, porque palavras de incredulidade tem tudo quanto é lugar, né? Você crê nisso? A Bíblia diz que o justo vive por fé. Olha, se eu tivesse que dar tema essa mensagem, eu diria: a voz da fé é a voz da incredulidade. Você sabia que a fé tem voz? Tem voz. A incredulidade também tem, né? Mas nessa hora eu quero falar sobre a voz da fé, né? Mas antes de eu começar a falar sobre isso, muitas coisas precisam estar bem arrumadas dentro de nós, né? A Bíblia diz que o justo vive por fé, né? A gente tem falado muito isso aqui na nossa igreja, no nosso ministério, né? Se você não conhece, quer experimentar, não dói nada, não paga nada, né? Você vai sair daqui muito abençoado com essa palavra. É a palavra de fé que pregamos, como está escrito em Romanos 10, verso 8. Você pode conferir lá, né? A palavra da fé que pregamos está junto de ti, na sua boca, no seu coração, né? Adianta a sua palavra na sua boca, né? Tem que estar no seu coração também, né? E essa palavra, ela tem que estar arrumada dentro de você, né? Então você precisa entender que você é um cidadão celestial, né? Se você é um crente em Jesus, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, então você precisa andar em fé, porque Deus nos chama para a gente andar em fé. É por isso que está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Muitas pessoas acham que isso não é possível. Claro que é possível, né? Assim como tem a voz da fé, tem a voz da incredulidade também, né? E a voz da incredulidade, né, está em tudo quanto é lugar, né? Onde você caminha, nos becos, nas ruas, nas avenidas, na televisão, só se fala nesse negócio, né? De tal de coronavírus, né? É isso, é aquilo, né? Outra coisa, você sabia que a incredulidade é irmã do medo? A incredulidade é irmã do medo, né? Mas quem está em Jesus, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criatura, né? A nova criatura, ela tem essa oportunidade de andar em fé, porque a obra de Cristo já foi realizada. Meu amigo, minha amiga, se isso ainda não aconteceu na sua vida, então você precisa tomar essa atitude já, sabia? Ah, pastor, mas eu vou na igreja. Igreja não salva, não transforma, mas é o Espírito Santo de Deus quando você convida Jesus para entrar no seu coração, né? Então você pode dizer também para mim: pastor, eu já entreguei meu coração para Jesus, né? Então a Bíblia te convida a andar em fé. Você sabe que andar em fé é algo que vai além da compreensão humana. Por exemplo, aqui em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, esse versículo que eu vou ler agora, está escrito o seguinte, olha só, presta atenção: graças, porém, a Deus, olha só, que em Cristo, você está em quem? Você precisa estar em Cristo. Se você já está em Cristo, então presta atenção, que em Cristo sempre nos conduz em vitória, né? É a palavra de Deus que diz isso, gente. Você precisa crer, né? O justo vive por fé, e fé é você deixar a palavra de Deus fluir. O pastor não já falou que a palavra está na sua boca, no seu coração? Você precisa ter isso arrumado dentro de você e não ficar com medo. Você está com medo, com medinho, né? Olha, o justo vive por fé, não tem outro caminho, não tem outra alternativa. Eu vejo tantas pessoas com medo, falando coisas que Deus não quer ouvir, não gosta de ouvir, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer vitória? Você quer andar no temor de Deus? Então arruma o que precisa estar arrumado, né? Deixa que Deus possa fazer isso, né? Isso não é o homem, é por isso que está escrito, né? Não é por força, nem por violência, mas é pela ação do Espírito Santo de Deus. Se você é um crente em Jesus, uma crente em Jesus, então isso aí está bem claro dentro de você, né? A palavra fala
lá em 2 Coríntios 4:13. Olha, de qualquer Bíblia, hein? Na sua Bíblia do pastor não, na sua também tá. Olha aí, ó. Criei, por isso falei. O que você tem falado nesses últimos dias? Que a Bíblia diz que seriam dias difíceis. A Bíblia está falando isso aí, né? E essa informação é para a igreja. Então, se você é igreja, você tem que estar ligado, sintonizado no daio da vontade de Deus. Outra coisa, você sabia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? A Bíblia fala sobre isso, né? Para quem está em Cristo é uma nova criatura, né? As coisas velhas, ó, ficaram para trás, né? Perderam, as coisas velhas perderam. Agora você é um homem de Deus, então você tem que deixar isso fluir, né? Então, como a gente leu, a palavra de Deus diz que o Senhor nos conduz sempre em vitória, não são algumas vezes. Isso tem que estar bem claro dentro de você, meu querido, né? Algumas pessoas falam assim: pastor, mas o senhor prega só coisa boa. Eu vou pregar coisa ruim para você? Eu vou pregar coisa ruim para um povo que é abençoado? É o Senhor que diz que você é um homem abençoado, uma mulher abençoada, né? Então, se você é abençoado, se essa bênção está sobre você, sobre a sua casa, você tem que desfrutar isso aí. E qual é a posição do crente? É ficar firme. Você sabia que em Efésios 6,16, não é só da minha Bíblia, mas da sua também, a Bíblia fala sobre um escudo? Não é o escudo do Capitão América, não, é o escudo da fé, é a fé que pregamos, que está na nossa boca, que está no nosso coração. Como eu falei para você, se a gente tivesse que dar um nome nesse tema, o tema seria a voz da fé, é a voz da minha, da tua, da nossa vitória, né? A vitória, Deus não escolhe um para vencer e outro para perder, não. Tem que entender isso aí, né? A voz de Deus, ela primeiramente, ela vem soar no nosso coração, né? E você precisa que Deus continue fazendo, né, aquilo que pelo Espírito de graça a gente já recebeu. Você crê nisso, né? Por isso que Jesus fala, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você sabia que a fé te dá um descanso? É um descanso onde a gente não consegue entender. É que a gente vê tantas pessoas agitadas para ali, para aqui, né? Tentando comprar álcool, brigando, né? Olha, a nossa proteção é o Senhor, né? O que diz o Salmo 46, verso 10? Olha, quem anda em fé tem que saber isso aí. Salmo 46, verso 10, ele diz assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, para o povo de Deus, existe um escudo, chamado escudo da fé, né? Qual você vai poder apagar, né, as setas inflamadas do diabo, esses vírus, essas pragas, né? O que diz a palavra de Deus lá no Salmo 91? Nenhum mal te sucederá, praga alguma vai chegar na sua tenda, na sua casa, na sua família. Você precisa crer. Então, se você crê, dá glória a Deus aí, não fica com boca fechada não, né? O servo de Deus tem que estar glorificando a Deus. Ali isso é pelo Espírito da graça. Graça presta atenção no que eu vou falar. O que é graça? Graça é, Deus faz e eu recebo. Não é merecimento. Ninguém faz ou deixa de fazer, né? E por isso recebeu ou não recebeu. Não é assim não. Para não ficar nessas palavras, eu separei aqui uma passagem que muito nos ensina, né? A palavra de Deus não é só um caminho histórico, poético, né? De conhecimento da agora, de antes. Não. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então você precisa entender isso aí, tá bom? Então eu vou falar aqui uma passagem que está na minha Bíblia, mas está na sua, tá? Então é a palavra de Deus. E quem anda em fé, anda crendo na palavra de Deus. Não, eu creio na palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus? Então, se você crê, diz amém. A palavra de Deus, ela não mente, né? Ela é poderosa para fazer infinitamente mais. Olha só, gente, mas isso aí é profundo, hein? É profundo, é verdade. Olha, aquele que é poderoso, não diz que é aquele que será poderoso, não.
a Bíblia diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, né? E é isso que nós temos falado, é isso que nós temos vivido, né? E o crente, ele é convidado a andar nisso aí. Não anda quem não quer, né? Deus não escolhe, como eu falei, um para ser e outro para não ser. Tem gente até que pensa assim, prega assim, mas a gente não, a gente não. A gente crê num Deus que não faz acepção de pessoa, né? E Deus é bom, né? Você sabe que Deus é bom, né? Então você precisa entender que às vezes o ser humano opta por caminhos tortuosos, né? Distante da vontade de Deus. Essa vontade de Deus é boa. Então por que tudo isso está acontecendo? Porque o mundo jaz do maligno. Quem é que está na administração das nações? Quem é que está tomando os planos e executando? Eles consultam a Deus na hora de executar? Não, não. O que a palavra de Deus diz? O mundo caminha enganando e sendo enganado. O mundo caminha de mal para pior. Então você espera o quê? Mas pastor, o senhor falou que quem está em Cristo é diferente. Claro, porque é a palavra de Deus que diz. O diabo não tem mais nada a ver com você. A Bíblia diz que as coisas velhas, inclusive o diabo, aliás, o diabo é o primeiro, né? O crente não tem mais nada a ficar sobre condenação, culpa, né? Ah, porque antes eu era assim, antes eu fazia assim. Olha a conjugação verbal, fazia, dizia, não faz mais, não diz mais. Por isso que a palavra de Deus diz, quem está em Cristo é uma nova criatura. Olha só, quem está em Cristo é uma nova, não diz que será uma nova. Então você tem que andar em fé e a fé vai habilitar você a andar nisso aí. Você tem que dar crédito à palavra de Deus. O que está escrito lá em Marcos 9, 23? Você não sabe o que está escrito em Marcos 9, 23? Jesus falou, Jesus é mentiroso? Eu não creio que Jesus é mentiroso. Jesus falou assim, ó, tudo é possível ao que crê. Né? Olha a importância dessa informação. Jesus é o teu Senhor, né? Ele é o Senhor da sua vida, da sua casa, das suas decisões. Ele diz isso aí, ó. Tudo é possível ao que crê. E eu creio, né? Eu creio que sobre o povo de Deus tem uma bênção, né? Eu creio que o povo de Deus é chamado para andar em paz. A paz que está escrito lá em Filipenses 4, verso 7, a paz que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes, as nossas vidas, né? Aquilo que a gente faz, as nossas decisões, porque a Bíblia diz em 1 João 4,4, vai anotando isso aí, isso é a palavra de Deus, o justo vive por fé, né? O justo vive por fé, diz a palavra de Deus aqui, ó, maior que está em nós, em 1 João 4,4. Se maior, olha só, presta atenção, se maior que está em nós, quando a incredulidade vem, vai encontrar com quem? Quem está dentro de nós? Quando o medo vem, vai encontrar com quem? Vai encontrar com aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas muitas das vezes, o sentimento que está dentro do abençoado, da abençoadazinha, é de medo, é de culpa, é de coitadinho, é de patinho feio. Ei, esse tempo já passou, né? Esse tempo já ficou para trás. Sai dessa vida, olha para frente, caminha. Né? Por que a palavra de Deus diz que quem está em Cristo é uma nova criatura? É nova criatura, não é uma coisa guaribada, não. Guaribada é essas coisas que você vai, às vezes, numa agência de carro, o carro é guaribada, é tapeado, sabe como é que é? Não, não, não. Novo é novo, novo é novo. Você crê nisso? Você lembra que eu falei que aqui na palavra de Deus existe um texto que muito nos alimenta? Você lembra disso? Muito bem. Você lembra que eu comecei falando que se a gente tivesse que dar tema, né? Não é a questão desse momento agora, mas tivesse que dar nome ao tema, seria a voz da fé, é a voz da minha vitória, da tua vitória, né? Oh, glória a Deus, dá um glória a Deus aí, fica de boca fechada não, né? Do teu lado tem uma pessoa, fala com ele assim, ó, presta atenção, fica ligado, né? A igreja está aí, está falando. Por isso que a palavra de Deus diz, ó, aquele que tem ouvido, deixa para lá. Aquele que tem ouvido, finge que não está ouvindo. Não, você sabe disso. Aquele que tem ouvido, ouça. Por que está escrito isso? Você não sabe também, né?
pastor Tito e a comunidade vão te falar agora. Né? Quem está em Cristo é uma nova criatura. A fé vem pelo... eu não ouvi você falar. A fé vem pelo ouvir. E ouvir qualquer coisa? Claro que não. Você não vai ficar ouvindo qualquer coisa. Aliás, sabia que tem muito crente ouvindo muitas coisas? Mas o crente é chamado para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra gera fé. Fé no seu coração. Assim como gerou no meu, tem gerado no coração de muitas pessoas aqui nesse lugar, essa palavra que a gente prega, palavra da bênção, não da condenação, né? Porque Jesus, ele veio nos dar vida, né? E vida com abundância. Olha, esse vida é o zoe, é vida de Deus. Zoe no grego, é vida de Deus. Hoje, nós podemos desfrutar dessa vida de Deus. Você crê nisso? Isso é por fé, filho. Isso é por fé. Não adianta você tentar com a sua axiologia, a sua compreensão carnal. Não dá, não, né? Por isso que a Bíblia fala, né? Se você já nasceu de novo, então você pode andar em 1 João 5,4, né? Essa é a vitória que vence o mundo. O quê? O quê? Essa é a vitória que vence o mundo. O quê? O quê eu quero ouvir? A nossa fé. É a nossa fé. Não disse a minha fé, é a nossa, porque o pão não é meu. O pão é nosso. Jesus não falou isso? O pão nosso, de quê? De cada dia. Porque ele está com a gente cada dia. O crente não tem dia mal, não. O crente tem que ser daquele. Vem quente que eu estou fervendo. Que a palavra de Deus é viva e eficaz. O Senhor não mente. Está lá em Números 23, 19. Depois dá uma olhadinha lá. Vou falar devagarzinho para você anotar. Para ficar falando, pastor, fica inventando umas coisas lá. Tem gente aí que fica falando, pastor Tito diz algumas coisas aí. Está na Bíblia. Números 23, 19, o Senhor diz assim, eu não sou homem para mentir. Diria o Senhor alguma coisa e ele não faria aquilo que ele disse? Não, que é isso. Por isso que o crente, ele tem que andar em fé. E andar em fé, em primeiro lugar, é andar crendo na palavra de Deus. Está escrito, pronto e acabou. Não tenta buscar entender, não. Fica com esse negócio de compreender, de entender. Não. Segundo lugar, você tem que andar em descanso. Descanso. Estou vendo um monte de gente cansado aí. Não é o cansaço físico que eu estou falando, não. É o cansaço espiritual. O mundo está realmente cansativo, né? Porque o mundo já de quem? O mundo já do maligno. Você espera o quê do diabo? Sabia que a Bíblia fala em João 10,10 que o diabo veio matar, roubar e destruir? Isso ele sabe fazer muito bem. Matar, roubar e destruir. Mas graças a Deus que o verso não termina aí, né? O verso termina, sabe o quê? Mas eu vim da vida e vida com abundância, né? Por isso que ele fala assim, tem bom ânimo, né? Mas eu queria ler uma passagem aqui e ficar um pouquinho nela aqui, né? Que é muito importante. É a palavra de edificação, né? Porque a palavra de Deus diz lá em Romanos 15, verso 4, anotou? Então pega uma caneta, não fica só olhando e escutando eu falar, não. Pega uma caneta e anota aí, para depois você conferir, Jesus não falou, errai por não conhecer as Escrituras, né? Então, a palavra de Deus, quando fala para a gente prestar atenção, né? Para a gente anotar aí, examinar as Escrituras, né? Então é importante você anotar as coisas que o pastor fala, está entendendo? Porque os dias não tá fácil não, filho. Outra coisa que eu vou te dar uma notícia, não fica com medinho não, não vai melhorar não, não vai melhorar não. A Bíblia diz que os últimos dias, e nós estamos vivendo os últimos dias, né? Você não tem essa percepção não? Eu acho que até uma pessoa, no âmbito natural, consegue ver, né? As pessoas estão vazias de sentimento, né? A gente não vê mais amor na humanidade. O que diz a palavra de Deus? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu fico até feliz, porque diz de muitos, não diz de todos, né? Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, e a fé opera pelo amor.
Gálatas 5:6, anota aí. Vê lá, depois lá, ó. Gálatas 5:6. A fé age por amor. Por isso que a igreja é um povo que não fica de boca fechada. A igreja não pode ficar, né? Tantas pessoas sofrendo, né? Morrendo de fome e Jesus é o pão da vida. Morrendo de sede e Jesus é a água da vida. Mas o que as pessoas pensam em fazer, optam em fazer? Pregar religião, pregar denominação. Ah, meu pastor é assim, a minha igreja tem ar-condicionado, porque o carro do meu pastor é assim, porque a saia da esposa é assim, porque a igreja é pintada dessa cor. Ah, para com isso, deixa disso, olha para frente, vamos em frente, vamos pregar o reino de Deus, o reino libertador, O homem de Deus é para buscar maturidade, crescimento. Aqui tem uma música que a gente canta de criancinha, ó. Crescer, 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 crescer. Vê lá em Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Olha só, a unidade da fé, o conhecimento. Então sai desse mingauzinho, desse nhenhenhé, de mamadeira. Não. A gente vai dar um intervalo aqui, daqui a pouco a gente vai estar falando essa palavra que o pastor vai estar falando para você. Fica com a gente aí, não sai daí não, hein? Aleluia, igreja, tá andando em fé? Então vamos andar em fé, porque é nesse momento que a gente tem que demonstrar a nossa fé. Eu vou falar de uma coisa muito importante. E é algo que tem que estar bem arrumado dentro do seu coração, dentro do meu coração, dentro dos nossos corações. Dízimo, oferta, é com o coração. Jesus faz um exemplo da viuvinha, tem alguns outros textos. Eu vou ler um texto específico que fala de semente. E aí, você tem granjeado tesouro no céu? Vamos granjear tesouro no céu, vamos semear. Então, quem tem a Bíblia em mãos, abre em 2 Coríntios 9, a partir do verso 6. Quem não tem, liga no celular e vamos adorar, porque isso também é adoração. E diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que tudo, sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. O que a Bíblia está falando aqui é que você tem que semear, não coma a semente, que você tem que granjear no céu, abençoe, faça multiplicar 2 vezes, 7 vezes mais, plantando. E como é que você planta? No reino. Ajude, colabore com a sua igreja. Aquilo que você acha que é pouco, será que é pouco? Deus faz multiplicar. Deus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Então multiplique isso. Granjeie tesouro no céu. A conta vai aparecer aí abaixo para vocês colaborarem. Aquele valor que você acha que é ínfimo, não, em Deus é muito. Dê com alegria. O crente não passa por necessidade, porque o crente vive em fé. A Bíblia fala que o justo viverá por fé. E aí, você tem andado em fé? Amém. Muito bem, pessoal, do jeito que a gente falou, e a gente tem algo aqui para você degustar, né? A palavra de Deus é pão, é alimento, né? Isso que Jesus falou, né? Aliás, a palavra de Deus diz que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra, né? A palavra é alimento, a palavra é sustento, né? A fé vem pelo ouvir. Olha a responsabilidade de ouvir, gente. Olha a responsabilidade desse pão. Você lembra que eu falei que uma passagem aqui que eu queria tá lendo, né? Está na minha Bíblia, está na tua Bíblia, que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 17, né? Aquela passagem onde estava havendo um desafio de um gigante, né? Israel paralisado pelo medo, né? Ninguém fazia nada, mas chegou um jovenzinho, cheio da unção, cheio de fé, exalando fé, né? A voz da fé. Se liga no mistério aí, hein? Que na verdade não é mistério, é revelação, né? O crente que é crente, anda na revelação da palavra, né? E
aquele jovenzinho chegou ali, né? Mas a Bíblia diz que quando ele entrou no campo da peleja, né? No campo da peleja, olha só o que eu vou falar, presta atenção. O apóstolo Paulo, ele usou uma expressão muito interessante em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Ele diz assim, ó: combati o bom combate, terminei a carreira, né? E guardei a fé. Guardou a fé porque ele já estava ali praticamente, né, nos últimos dias de sua vida, né? E a gente não vai poder fazer isso, né? Guardar a fé. Vamos usar a nossa fé, né? Se você é desses que já está guardando a fé, então já está na hora de subir, né? Então ele fala do bom combate. Por que combate ele acaba sendo bom? Porque o combate você já entra vencedor. Meu Deus, que coisa boa, né? Você já entra vencedor, né? Esse é o título que a Bíblia te dá. Aliás, não é nem esse, é mais do que vencedor. Você tem que crer nisso. A Bíblia não fala isso? Ou é o pastor que diz? Né? É a palavra de Deus, né? Então, quando Davi estava entrando ali, né? Então ele se apresentou, né? Ele podia estar escondido, como muitos estão, né? E muitos estão escondidos, né? Com medo da doença, da praga, da economia, disso e daquilo, né? Mas que anda em fé, não está nem aí, se apresenta, né? Não se esconde não, né? E a palavra de Deus então aqui deixa alguns versículos que eu queria ler, te abençoar com essa palavra, né? E comentar algumas coisas, porque a gente não tem muito tempo, né? Não tem problema não, a gente vai se vendo por aí, né? Eu, a Marina, a Juju, a gente tem uma equipe aqui que está trabalhando, né? E a gente vai metralhar a metralhadora da fé. Vem aí a metralhadora da fé e vem o detox da fé. Se liga no mistério aí, né? É o reteté da fé. Acabei de inventar, reteté da fé. Você nunca ouviu? Então vem aqui, né? Faz uma visitinha pra gente aqui, né? Ah, não vou ficar te enrolando mais não, quero ministrar a palavra de Deus, né? Que diz o seguinte: aquele combate que estava tendo lá de Golias e Davi, né? Olha só o que diz o verso 42. Não esqueceu não, é 1 Samuel 17, 1 Samuel, não falei segundo, é 1 Samuel 17, né? A partir do verso 42, tá bom? Então presta atenção aí, ó. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Ele não tinha aparência de guerreiro, né? De Rambo, de exterminador do futuro, né? Ele era um jovenzinho de boa aparência, porque o que mata, o que destrói, o que vence é a mão de Deus. Por isso que a Bíblia diz: se Deus é por mim, diz aí, não fica caladinho não, fica caladinha não. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Golias? O Golias do coronavírus? Pode ser o gigante que for. Eu te garanto que a mão de Deus, só a mão, é muito maior. Você tem que crer nisso. Mas não acabou não. Olha o desprezo, né? Disse o filisteu a Davi. Então olha só, o inimigo ele vem também com palavra, né? Ele afronta você, ele te despreza, né? Sabe por quê? Porque ele só está olhando para você, ele não enxerga quem está dentro. Lembra que o pastor falou em 1 João 4,4, maior que está em nós? Ele só estava olhando Davi, né? Mas ele estava esquecendo que não era Davi que estava lutando, era o Senhor, né? O Senhor dos exércitos. O que diz a palavra de Deus? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, é a nossa segurança, é a nossa proteção, é o nosso escudo. Mas Golias estava ignorando isso, doido, né? Maluco, né? De encarar um homem cheio de fé. Essa é a vitória que vence o mundo, filho. A nossa fé, com gigante ou sem gigante. Creia nisso, é a palavra de Deus. Olha só, e disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses? Deuses? É ignorante, você não sabe o que fala,
Então é a luta da sabedoria com a ignorância, da luz com as trevas, né? Porque, amigo, a Bíblia está falando aqui de um jovenzinho sem experiência, sem experiência de guerra. Mas não são as nossas experiências que vencem. É a graça poderosa que manifesta a poderosa mão de Deus em favor daqueles que creem no seu nome, daqueles que temem o Senhor, aqueles que são chamados novas criaturas. Presta atenção, não acabou não. Você vai aonde? Fica aí, espera um pouquinho aí. Está apressado, é a palavra de Deus. Olha só o que aconteceu. Isso aqui não é o filé mignon, não. Filé mignon está lá na frente, mas depois a gente vai falar, por causa do tempo, né? E os nossos comerciais agora, a mídia mundial está fazendo pressão, então a gente está correndo aqui com o tempo. Presta atenção, olha só. Amaldiçoou o filisteu a Davi. Olha como é que o inimigo é sujo. Sabe por que ele amaldiçoou? Porque a arma do inimigo é o medo. Quantos estão trancafiados dentro das suas casas, dos becos, das cavernas, dos calabouços, né? Com medo, né? Medo disso, medo daquilo. Tem gente que tem antropofobia. Não sabe o que é, não. Vai lá ver no dicionário o que é. Pessoas com medo de outras pessoas. Meu Deus, comunidade é cultura, é fé, é o que você quiser, mas é conhecimento e é verdade, porque a verdade liberta, e a gente prega essa verdade libertadora, para mim, para você, para nós, para aquele que crê. Você crê na palavra de Deus? Então Deus está falando com você, mas a palavra não acabou não, né? Ele amaldiçoou Davi, né? Já pensou se Davi ficasse com medo? Porque o medo, a incredulidade, impede a mão de Deus agir. Sabia disso? Né? Por isso que a Bíblia diz, né? O justo vive por fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então ele amaldiçoou, ele falou, e deixa ele falar, fala o que ele quiser. Né? Vamos ver o que aconteceu? No verso 44 agora. Disse mais o filisteu a Davi. O inimigo, ele tem isso aí, ele fica falando, ele sabe que quando ele fala, quem não está em Cristo, quem não tem a palavra de Deus como escudo, quem não anda em fé, anda no medo, anda correndo, anda escondido, né? Não é você não, né? Não pode ser. Fala para essa pessoa que está do teu lado aí, está falando com você? Não está falando com você não, né? Fala para ele assim, anda em fé, é isso aí, balança ele assim, balança assim, anda em fé, diz para ele agora assim, aprende com Davi, um moço sem aparência, não era Rambo, não era Arnold Schwarzenegger, não era o Capitão América, isso aí é tudo filme. Eu não estou falando de filme, eu estou falando da palavra de Deus, Então, ele continuou falando, aí ele diz assim, disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e te darei a carne, as aves do céu e as bestas feras do campo. Olha só que ameaça. Tu já pensou se uma flecha maligna dessa entrasse no coração de Davi? Porque o inimigo, ele faz assim, ele lança dardos inflamados, para paralisar a gente, né? Porque o medo paralisa, né? O que estava acontecendo com o exército de Israel? Todo paralisado, dá uma olhadinha lá, porque o capítulo é grande, não dá para falar tudo, né? Então o inimigo começou se apresentando, né? Amaldiçoando, né? Desdenhando de Davi, porque viu que Davi, em comparação à sua altura, né? Davi passava de 3 metros, né? Um cara forte, era um guerreiro, ele era um guerreiro, e Davi não era guerreiro, ele não era do exército, da aeronáutica, da marinha, não era do FBI, não era disso, não era daquilo, era um jovem que temia ao Senhor, era um homem que andava nos caminhos de Deus, né? Temia o Senhor dos exércitos. Por isso que é importante a gente temer a Deus. Você teme a Deus? Então, se você teme a Deus, presta atenção aí agora.
Agora é o melhor. Lembra que eu falei para você do filé mignon? Isso é melhor que filé mignon, gente, né? Isso é melhor que filé mignon. Olha agora o verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu, o inimigo não falou? O inimigo falou, agora é a vez de Davi, porque quem fala vai ouvir, né? Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Oh, glória! Diz amém aí, povo. Fica de boca calada não, né? Então olha só, a luta, a guerra das palavras. Você sabe o final da história. Até a nossa classe aqui de criancinha sabe quem foi que caiu. Se você não sabe, vem aqui que as criancinhas vão te ensinar, né? Quem caiu foi o Golias, meu filho. Mas como é que o Golias começou a cair? Não foi quando a pedrada bateu nele, não, mas foi o que saiu da boca do homem de Deus. Por isso que a Bíblia diz: tudo que você disser, assim será. E eu creio que esse gigante do coronavírus já caiu na minha vida, na sua família. Diz amém. Você crê? Graças a Deus, essa é a palavra de Deus. Olha, a gente vai ficando por aqui, mas a gente vai se vendo por aí, né? O tempo não nos permite, né? Mas a palavra foi pregada. Você crê na palavra de Deus? Depois dá uma conferidazinha lá em 1 Samuel 17, né? A partir do verso aí, desde o início, para você compreender tudo, né? Então, o inimigo chegou ali desdenhando, mas olha o que estava na boca do homem de fé, né? A coragem, né? A determinação, a proeza, né? Então, ele falou assim: você está me desafiando, mas não é a mim não, é o Senhor dos Exércitos, né? Então você precisa crer nisso, andar no que está escrito, né? Ser um crente bonzinho, obedecendo a palavra de Deus, andando em fé. Olha que a fé vem pelo ouvir. Você tem ouvido a palavra de Deus? Caso a sua resposta seja sim, o que você tem feito com aquilo que você tem ouvido? Então a gente vai estar por aqui, a gente vai estar falando sobre essas coisas e outras mais. Um beijo no coração, igreja, povo abençoado. Fui!